E desbravando a floresta amazônica, aqui estamos em Ghost Recon para descobrir o que são os rios voadores. Você está no Geografia Topzera, eu sou o professor Josial, e vamos explorar essa floresta e desvendar este mistério, que é o ciclo de chuvas que vão estar ligados a basicamente o que a gente conhece como rios voadores, pessoal. Primeiro, a expressão rios voadores já diz muita coisa, né? São nuvens carregadas de chuva. Pois bem, nós estamos aqui na floresta. Essa névoa vai explicar muitas coisas para vocês. O que que ocorre? Primeiro, eu tenho que saber por que que essa floresta está aqui. Este é o ponto inicial, primeiramente, né? Pessoal, o jogo aqui se passa na Bolívia. A Bolívia tem floresta amazônica, tem em seu território essa grande e majestosa formação vegetal. O que que vai acontecer? A floresta amazônica, ela se forma basicamente por alguns motivos, e entre eles está a sua própria localização. Para você que não sabe, a floresta amazônica ela é cortada pela linha do Equador, e isso indica muita coisa. Se tu é cortado pela linha do Equador, tu está na região equatorial. O que que significa? Naturalmente, o ambiente já será mais quente. Pois é, soma isso um detalhe: Oceano Atlântico. Então, eu tenho uma área quente e eu tenho proximidade com os oceanos. Naturalmente, eu tenho o quê? Eu tenho evaporação de água nesses oceanos porque eles serão aquecidos. É a região mais quente do planeta. E eu tenho aqui formação de correntes quentes também. O que vai acontecer? Então, eu tenho chuva. Então, esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é que a floresta amazônica está na linha do Equador novamente. Só que na linha do Equador, o que que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer que a floresta estará numa área. Olha o inimigo aqui, vamos roubar esse carro, vamos lá, vamos lá. O inimigo não vai nos ver e a gente vai sair correndo aqui e a gente vai continuar a nossa aula. Tá? O que que vai acontecer? Das regiões temperadas do planeta vão soprar ventos. Esses ventos são conhecidos como ventos alísios. O que que são os ventos alísios, né? São grandes fluxos de ar que carregam ali muita umidade. Esses ventos alísios que partem do Trópico de Capricórnio, do Trópico de Câncer, eles vão se encontrar lá na região equatorial. Consequentemente, eles vão formar um negócio chamado Zona de Convergência Intertropical, que é uma área de muita chuva, mas muita chuva mesmo. E essa chuva vai cair sobre a floresta amazônica e vai contribuir para a sua formação. Então eu vou ter uma floresta densa e fechada, quente e úmida, adaptada a ambientes de umidade, por isso que a gente diz que ela é higrófila. Enfim, dito isso, a floresta ela também vai fazer o seu papel. Como assim? Se vocês forem olhar, a umidade é muito acentuada aqui. A floresta ela vai pegar essa umidade, ela vai absorver essa umidade e na hora que ela fazer um processo chamado evapotranspiração, ela vai liberar boa parte desta umidade, que vai obviamente se acumular, formar nuvens e quase que diariamente provocar o que a gente chama de chuva convectiva, e essa chuva vai cair sobre a floresta novamente. Tá, mas cadê os rios voadores? Nesta brincadeira de evaporar água constantemente, acaba formando uma massa de ar, conhecida como massa equatorial continental. Quais são as características dessa massa de ar? As características básicas dessa massa de ar é que ela é uma massa de ar quente e úmida, ok? Detalhe muito importante, né, pessoal? Uma massa de ar quente e úmida. Onde é que eu vim parar? Acho que eu entrei no caminho errado aqui. Vamos dar uma repuft na árvore. Vamos voltar. Sendo uma massa de ar quente e úmida, o que que vai acontecer, pessoal? Essa massa de ar, toda massa de ar, ela acaba se deslocando para algum ponto. E ao fazer isso, o que que vai acontecer? Se ela é uma massa de ar quente e úmida, ela vai espalhar chuva por aí. E quando ela encontrar uma massa de ar frio ou uma massa de ar que tem uma temperatura inferior ao que ela tem, ela vai provocar chuva. Isso é uma coisa bem comum. Só que uma das características dessa massa de ar é se deslocar em partes para o oeste. O que que acontece a oeste, né?
ela deveria ir em direção ao Oceano Pacífico e seguir sua vida. Só que quando ela tenta chegar ao Oceano Pacífico, a gente encontra esse local que a gente está andando com esse automóvel já meio destruído, que se chama Cordilheira dos Andes, ela mesma, a cordilheira de montanhas que se formou pelo resultado do choque de uma placa oceânica com uma placa continental. Pois é, a montanha está aí, a cordilheira está aí, cordilheira é um conjunto de montanhas. Pois bem, o que vai acontecer? Lembra que essa massa equatorial continental deveria ir para o Oceano Pacífico? Pois é, a Cordilheira dos Andes ela forma uma barreira e ela impede que essa massa de ar se desloque em direção ao Oceano Pacífico. Consequentemente, a Cordilheira dos Andes forma uma barreira que vai fazer com que a massa equatorial se desloque de volta para o Brasil, passando por outros países aqui da América do Sul. Ao fazer isso, o que vai acontecer? Vai chover muito em regiões do Centro-Oeste, regiões do Sudeste e até mesmo no sul do Brasil, que é distante da linha do Equador e é um pouco distante aí da Amazônia. E esse fenômeno impede, inclusive, que o Rio Grande do Sul e o sul do Brasil sejam regiões bastante áridas, né? Até, inclusive, regiões propícias à ocorrência de deserto. Então, essa chuva acaba se espalhando. É uma massa de ar quente úmido que, quando encontrar a massa de ar frio e úmido que vem do hemisfério sul, das proximidades com a Antártida, lá pela região da Argentina, vai ter um choque e vai formar a famosa chuva frontal, a chuva que dura alguns dias, e assim vai chover sobre o Rio Grande do Sul, e nessa situação eu não vou ter a formação deste deserto que normalmente existe em regiões de média latitude. Essa é a importância dos rios voadores. Como eu vou compreender eles? Eu tenho que compreender que existe uma floresta, essa floresta existe porque ventos alísios se encontram, tem muita chuva. O que eu fiz aqui? Agora a gente vai subir a montanha. Voltando aqui, a floresta existe. Será que o carro sobe? A floresta existe porque eu tenho ali o encontro de ventos alísios. Esses ventos alísios vão formar a zona de convergência intertropical. Essa zona de convergência intertropical vai provocar chuvas onde é a Amazônia. A Amazônia então surge, cresce, se desenvolve, vai pegar essa chuva que cai sobre ela, vai contribuir para a evaporação da água, essa água que vai evaporar vai se acumular, vai formar nuvens e vai precipitar sobre a Amazônia. Esse processo vai ajudar a formar o que a gente conhece como massa equatorial continental. Essa massa equatorial continental vai espalhar umidade pelo Brasil e pela América do Sul. E o que vai acontecer? Parte desta umidade tende a se deslocar para o oeste. Só que a oeste tem isso aqui, ó, essas montanhas que a gente está, que é conhecida como Cordilheira dos Andes, uma cordilheira de montanhas que é resultado do choque de placas tectônicas, mais precisamente placa de Nazca e placa sul-americana. A Cordilheira dos Andes vai servir como uma barreira. Essa barreira vai bloquear a passagem dessa massa equatorial continental em direção ao Oceano Pacífico e vai forçar que ela se desloque para o interior do Brasil ou para outros países da América, inclusive chegando até o Rio Grande do Sul, é o corredor de umidade da Amazônia, fazendo com que eu tenha muita chuva em áreas que normalmente seriam desertos, porque a gente costuma a ter desertos em média latitude. Mesma dinâmica ali dos ventos alísios. Os ventos sopram dos trópicos em direção à linha do Equador, levando a umidade dos trópicos para a linha do Equador, tirando essa umidade deles e proporcionando a ocorrência de desertos. Só que a Amazônia devolve esse valor de umidade e aqui chove, certo? Pensou em rios voadores, chove durante muito tempo na Amazônia, a Amazônia contribui para a formação de massa equatorial vai para o Pacífico, só que antes de chegar lá é bloqueada pela Cordilheira dos Andes, que força o deslocamento dessa massa de ar para outras áreas do Brasil e da América do Sul, e assim eu tenho chuva em outras regiões. Chuvas que são de extrema importância, que vão fazer com que essas áreas não sejam tão áridas e secas. Por isso o fenômeno se chama rios voadores. Certo, galera? Não dá bobeira aí? E te inscreve no Geografia Topzera. Até uma próxima aula aqui em Ghost Recon.